Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a esta pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. O grilo todo é a grana. Whatever necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negro da Semana. Novembro é o mês da consciência negra e a Leroy Merlin preparou uma série de ações junto com o Negro da Semana para enaltecer todo o nosso orgulho e a nossa história. Por isso a gente está junto na campanha Simuniye, uma palavra de origem Zulu e Xhosa que significa Nós Somos Um. Celebrar a individualidade e o coletivo dos seus colaboradores negros é o grande objetivo dessa campanha. E se toda semana eu conto a história de pessoas negras incríveis do mundo, hoje eu vou contar a história de uma pessoa negra incrível da Leroy Merlin. Hoje nós vamos conhecer a Tamires Luiz dos Santos, essa personalidade da Leroy Merlin de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Contar a história da Tamires é contar a história de uma pessoa sonhadora e batalhadora por seus sonhos. Uma pessoa que, mesmo com um passado de dificuldade, tinha certeza de que tudo um dia iria melhorar. Natural de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, Tamires tinha 3 anos quando sua família foi para Porto Alegre, na capital. Uma família grande, feita de 7 mulheres além do seu pai e da sua mãe. E que teve que enfrentar uma situação financeira bastante debilitada, para a qual essa qualidade de sonhadora, de quem tem a certeza de que tudo vai melhorar, e que sempre acompanhou a vida de Tamires, foi mais do que necessária. Até porque um dia, tudo começa a realmente melhorar. Tenho muitas lembranças boas, assim, da minha mãe e do meu pai, né? A gente fazíamos muitos programas juntos. Hoje eu já não tenho mais eles. Sempre quando eu lembro da minha infância, eu me sinto gratificada. Ouvir como se deu o percurso que Tamires precisou percorrer até chegar à sua posição atual na Leroy Merlin, faz parte de entender a obstinação dessa profissional. Hoje, vendedora de projetos no setor de iluminação, um trabalho que já exerce há mais de 6 anos, ela nos conta sobre a dificuldade do seu início. Bem difícil. Eu pensei em desistir. Porque eu vim do calçado, né, e da roupa. A parte de venda sempre esteve muito presente em mim. Mas o produto específico determinava conhecimentos técnicos que eu não tinha. Mas ao mesmo tempo eu tive muito apoio, né? Hoje tu não sabe, mas tu vai ser preparada para isso. Na Leroy tu não entra sendo um vendedor de projetos, né? Tu se torna um vendedor de projetos. São fases que a gente passa aqui dentro, né? Então tu entra simplesmente só fazendo atendimento. Depois tu já te torna especialista naquilo que tu vende. Tamires se considera a fada da casa nova no papel que cumpre na Leroy Merlin, já que sua habilidade faz com que consiga entregar soluções que mesmo os clientes mais desiludidos não acreditam serem possíveis. Eu digo que a fábrica de sonhos é a Leroy Merlin porque o nosso diretor fala muito. A gente está aqui para realizar sonhos. Então a gente se considera, né... como é que eu vou te dizer? A gente se considera parte disso. Então, a gente não pode deixar com que o cliente saia daqui sem o seu sonho realizado. Ele tem que sair daqui radiante, que é o que na maioria das vezes acontece. A obstinação de Tamires e a certeza de que poderia conquistar também envolveram uma grande consciência das privações pelas quais passaria no processo de crescer dentro da empresa, ao mesmo tempo em que realizaria o seu desejo familiar. Eu já entrei aqui casada e com projetos de ser mãe. Então, tu tem que te privar de algumas coisas, né? Porque a gente trabalha aqui num horário administrativo e final de semanas e feriados, né? Mas tu tem que escolher isso, tu tem que focar no objetivo que tu quer. E eu tinha um objetivo quando eu entrei aqui. Tinha e ainda tenho, porque na Leroy tu vai passando por fases, né? Então, às vezes tu tem que abrir mão de algumas coisas, né? Pra te poder alcançar o teu objetivo lá na frente. Família, trabalho, estabilidade.
Com um princípios como esses, tão claros na vida de Tamires, não fica difícil entender como essa profissional está há tanto tempo dentro da empresa e como vem crescendo cada vez mais na Leroy Merlin. Eu sempre priorizei muito a família. Quando eu entrei aqui, a pergunta foi do meu RH: tu tem ideia de quando tu entrar aqui, tu já não vai poder ter tanto convívio com a família? Daí eu entrei num detalhe assim: eu acho que pra gente estar com a nossa família e proporcionar algumas coisas pra nossa família, a gente precisa ter uma vida financeira instável e estabilizada. E hoje é isso que eu quero proporcionar pra minha família. E naquela época eu não tinha nem filho. Era só eu, meu marido, né? E a minha família, que eu considero, né? Minha mãe, meu pai e as minhas irmãs, né? Por a gente passar por alguns perrengues, assim, na infância, na adolescência. Então, eu sempre, depois que eu comecei a trabalhar, eu sempre quis proporcionar pra minha mãe, pro meu pai e pra minha família o melhor. E para isso eu tinha que estar trabalhando, né? E estar num serviço bom, com uma estabilidade boa. Mas o que é bastante admirável é o quanto esse planejamento racional dos próximos passos na vida profissional da Tamires não impedem que ela se emocione com os frutos dessa conquista. Eu tenho alguns momentos que marcaram a minha vida, que eu passei na Leroy, né? Hoje falar de Leroy Merlin sempre me emociona, sempre. Tem pessoas assim que às vezes ficam assim: pá, tu sempre fala do teu emprego como se o teu emprego fosse, nossa, o melhor emprego do mundo. E todo mundo tem essa ideia que não, né? Porque a gente trabalha domingo, trabalha feriado, né? Pô, praticamente moramos aqui, e como é que tu administra tudo isso, né? Quando eu entrei aqui, eu tinha alguns sonhos, né? Comprar minha casa própria e ser mãe. Tava me preparando para aquilo, já tinha 26 anos. Aí eu comprei a minha casa com 3 meses de loja. Então, um momento que marcou a minha vida. 2 anos, 1 ano depois que eu entrei pro meu apartamento, né? Eu já tinha quase 3 de Leroy. Eu descobri que estava grávida. Eu fui mãe. Trabalhei tranquilamente até as 34 semanas aqui dentro, né? Saí porque um dia o meu diretor ainda passou por mim e falou bem assim: onde é que tu vai entrar de licença, mulher? Amanhã eu não te quero ver aqui. E eu entrei de licença na outra semana com 36 e com 37 eu ganhei Joaquim. Então, né, momentos que eu passei. E fui muito bem acolhida. Meu chá de fralda foi aqui na loja e recebi carinho de todos os meus colegas. Então, um segundo momento que marcou a minha vida. Mesmo esse planejamento racional torna impossível que Tamires não se emocione, é claro, com momentos delicados da sua vida e com o acolhimento que teve dentro da Leroy Merlin. Quando eu entrei na Leroy, eu sempre digo que um momento que marcou também a minha vida, a minha mãe tinha feito a primeira cirurgia do câncer. E até chorei na minha entrevista. Pensei, agora não vou ser promovida, né? Porque imagina quem é que chora numa entrevista de emprego, mas é um momento que marcava pra mim. Aquele momento de luta que a gente passou e que a gente venceu, né? Então foi um momento que marcou pra mim. O meu 4º ou 5º momento na Leroy, que marcou muito a minha vida, foi a perca dos meus pais, né? Eu perdi meu pai e a minha mãe, já aqui dentro, né? Ela pelo câncer e ele pela tristeza de ver ela doente. Eles morreram com 18 dias de diferença. E eu tive um acolhimento enorme pela empresa onde eu trabalho. Tanto dos colegas, quanto do meu RH e todo o meu comitê, né? Eu fui muito abraçada aqui dentro. Então, vai fazer 3 meses que eu perdi meu pai e minha mãe. Foi um momento também que marcou muito a minha vida. Eu acredito que eu posso estar velhinha e eu não sei se eu ainda vou estar na Leroy Merlin, mas eu pretendo estar, tenho planos para isso. E vai ser um momento que vai marcar sempre a minha vida, sabe? Mas contar a história de pessoas negras também é contar a história de sofrimentos que vão além dos sofrimentos comuns a outras pessoas. Porque a história da Tamires é feita de força, de obstinação, de muita vontade, mas também, como praticamente toda pessoa negra no Brasil, é feita de preconceito. Um momento só, uma situação só aconteceu de preconceito, mas foi por uma situação assim, bem, eu digo assim, idiota, porque tipo, o contexto que se desenrolou foi uma situação bem complicada, mas assim como eu sempre tive apoio da loja em todos os momentos, foi um momento em que
o gerente de plantão, que naquele dia era o meu gerente, né? Ele presenciou e viu toda a situação e tomou partido de toda a situação e eu não me envolvi em nenhum momento. A única coisa que ele se preocupou no momento foi me retirar da loja, né? Eles me retiraram da loja e eu vim pra cá e ele me abordou e falou comigo, não, deixa que eu vou resolver, tu não precisa te indispor, né? Mas em nenhum momento eu me senti... Claro, a gente fica chateado pela situação, né? Porque tu sai pra trabalhar e tu imagina que, né? Até então nunca tinha acontecido comigo tão presente assim. Tamires é da opinião que os negros podem conquistar mais espaço na sociedade e coloca a coragem como um dos principais fatores para que isso aconteça, já que hesitamos em relação à recepção das pessoas brancas às nossas demandas, hesitamos em relação a como seremos recebidos em lugares predominantemente brancos. E Tamires carrega uma crítica bastante recorrente em relação ao mês da consciência negra. Hoje, o que eu vejo assim na questão racial, tá? Eu sou uma pessoa bem clara nessa minha opinião. Existe, realmente, a gente não pode ser hipócrita, existe o preconceito racial, mas eu acho que tá muito mais no negro se sentir já chegar recuado nas situações do que com as pessoas mesmo. Eu acho que as pessoas vivem muito no passado ainda, né? Eu acho isso, sabe? Já aconteceu situações de eu chegar para atender um cliente e eu abordar pelas costas, né? Bom dia, boa tarde. E a pessoa tomar aquele susto quando vira e me olha, né? Oi, já peguei situações assim dos clientes se sentirem retraídos, mas depois a gente se soltando na situação da conversa e de repente eu até achar no final do atendimento que aquilo foi só uma impressão minha, né? E já aconteceu do cliente ser ríspido do começo ao final. Mas eu vou te dizer assim que eu não dou muito ibope pra isso. Eu consigo levar de uma maneira bem tranquila. Porque parece que o negro ele não aparece nos outros meses do ano. É só em novembro. Não. A gente aparece muito mais na TV em destaque em novembro, né? Sendo que tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, né? Porque mês da consciência negra nós não somos iguais a todos. Porque a nossa pele, ela nos diferencia. Eu vou te dizer assim que eu me sinto chateada por ser lembrada só nesse mês. Quando fala sobre a importância do negro, não somente nesse mês, Tamires não esquece do papel social que ela cumpre enquanto mulher negra que conquistou uma ascensão profissional. Eu vou te dizer assim, eu me sinto referência, né, na loja onde eu trabalho, justamente por não ter medo de fazer as coisas, né. O meu papel aqui, tanto na loja quanto na vida, é mostrar que a gente é capaz de fazer as coisas. Eu já notei que eu chamo muito mais atenção pelas modificações que eu faço no meu cabelo do que pelas ações que eu faço, né? A gente faz alguns projetos sociais aqui dentro da loja, a gente faz alguns trabalhos fora, né? Algumas ações sociais, que não é tão visto quanto uma repercussão às vezes que a gente faz aqui, tipo, hoje é dia de fazer maquiagem e o cabelo maluco. Daí, tipo, a Tamires, vamos lá na Tamires. Mas não, eu tenho pontos mais fortes a serem trabalhados. Essa é a Tamires Luiz dos Santos, profissional da Leroy Merlin de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Uma mulher negra repleta de obstinação, que batalha por suas conquistas e está sempre pronta a alimentar um novo sonho para ter pelo que lutar. Hoje eu vivo um momento em que o meu grande sonho é terminar o que eu comecei, né? Quando eu entrei aqui, eu entrei focada numa carreira profissional, mas num processo mais lento, porque eu já vim de uma outra empresa mais tumultuada nessa questão de processo. Então, como eu queria ser mãe e tudo mais, então eu dei uma desacelerada, porque eu quis. Hoje não. Depois do falecimento dos meus pais, eu já entrei focada em terminar o que eu comecei, né? Agora eu voltei a estudar.
né? Então eu voltei a estudar porque eu tenho projetos para fazer uma coordenação aqui dentro da loja e futuro uma gerência. Esse hoje, no momento, é o meu maior sonho, porque eu já sou mãe, eu já tenho a minha casa, eu já tenho a minha vida estabilizada. Então hoje a minha carreira profissional é o meu maior sonho. E chega ao fim mais um episódio especial de Negro da Semana, idealizado especialmente para Leroy Merlin dentro do mês da consciência negra. Siga a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. E siga também @legarcia no Instagram. Estamos também no YouTube. Assina lá em youtube.com/Negro da Semana. E compartilhe nosso podcast por aí para que cada vez mais pessoas possam conhecer essas histórias incríveis. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Daff.